Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu trago pra vocês a terceira edição de Homem-Aranha versus Predador. Sem mais delongas, vem comigo. Voltamos ao clarim diário, tudo escuro. Jameson olha pro Peter e pergunta: Parker, o que tá acontecendo com você? E de repente, a luz volta. O Jameson até comenta: caramba, a luz, finalmente, tava na hora. Desculpa, fazer a voz do Jameson desse jeito machuca um pouco. Aí o Peter começa a arrastar o Jameson pro elevador, falando: Sr. Jameson, acho que a gente precisa ir embora. E o Jameson fala: embora? Agora? Parker, não, a gente tem trabalho pra fazer. Essa onda de calor, o serial killer, tem muita coisa pra fazer, muito jornal pra vender. O que você tá falando? Só que o Peter já tá colocando o Jameson pra dentro do elevador e falando: exatamente. E é por isso que eu tô te levando, porque eu vou te mostrar algo que vai ser a nossa próxima manchete. Enquanto isso, do lado de fora, os três predadores se preparam e pulam, se jogando pra dentro da janela e arrebentando toda a fachada do clarim diário e invadindo o prédio. No elevador, o Jameson olha pro Peter e fala: Parker, o que foi isso? Você ouviu isso? Enquanto ele tá distraído, o Peter clica no botão pra fazer com que a porta abra. Ele se joga pra fora do elevador e o Jameson grita: Parker, volta aqui! Só que a porta já tá fechando e o Peter diz: eu já volto, seu Jameson. Eu só vou ver o que tá acontecendo, eu já volto, tá? E enquanto o Jameson fica preso no elevador que tá descendo, o Peter começa a trocar de roupa, colocando seu traje de Homem-Aranha enquanto os predadores estão andando pela sala do jornal, analisando, procurando, e eles percebem algo na parede, os detalhes do assassino que o Peter e o Jameson vinham trabalhando, um mapa de todos os lugares que ele atacou. E nessa hora o narrador volta. E eu só queria deixar claro uma coisa, que eu acho que colocar um narrador numa história dessas é o maior atestado de alguém que não sabe escrever a história que eu já vi em toda a minha vida. Mas enfim, e o narrador comenta: é isso que os predadores estavam buscando, uma trilha sangrenta, uma trilha que os levarão até o renegado, o Yatuja que não segue o código, aquele que desgraça todo o clã, aquele que mata tudo que vê pela frente, aquele que eles chamam de Skinner. Só que nessa hora, o papel é puxado da mão de um dos predadores e a gente ouve uma voz dizendo: licença, será que vocês estariam interessados em uma entrevista? Eu tenho tantas perguntas. Só que antes que o Peter possa continuar, um predador taca uma lâmina que corta a perna dele. E o Peter olha pra eles e diz: eu acho que isso é um não, né? Ele pula na direção deles, esquivando do bastão de um predador enquanto taca a teia no outro, e comenta: que droga, né? Mais uma vez, a imprensa sob ataque. E aí ele ataca um dos predadores, chuta o outro, pula na direção do outro, esquiva de um golpe, sendo o mais rápido possível que ele pode ser, enquanto nós começamos a batalha final. Sim, essa é praticamente a batalha final, mas vocês vão ver por quê. Do outro lado da cidade, nós vemos Kraven o Caçador depois de explodir a rede elétrica. Ele olha para a explosão e diz: vamos continuar no escuro por enquanto, Nova York. Se as notícias do que tá acontecendo aqui escaparem, os Vingadores vão aparecer. E eu não posso permitir isso. A caçada é minha. E aí, mais uma vez, a gente ouve o narrador, eu odeio o narrador, puta merda, explicando que o Kraven estava seguindo o rastro da caçada já fazia algum tempo. Ele tinha visto corpos aparecendo ao longo de várias semanas. Eles apareceram no Harlem, no zoológico no Bronx, apareceram com corpos de pessoas penduradas, antílopes pendurados, sangue espalhado nos playgrounds infantis. Alguma coisa estava errada há muito tempo e o Kraven já sabia e já estava atrás. O que meio que também não faz muito sentido, né? Porque se for para pensar, se os corpos estavam aparecendo já fazia semanas, por que os Vingadores não apareceram antes? Mas enfim, o Kraven pula de um prédio, se pendura no mastro e então cai no chão, direto na entrada do metrô. Ele se aproxima, entra na entrada e começa a procurar, tendo a certeza de que está no rastro certo. Enquanto isso, no túnel do metrô, a Mary Jane, o morador de rua e aquela moça estão trancadas na porra do covil do predador com vários troféus à mostra. E a Mary Jane faz a pergunta mais compreensível de todas: como a gente faz daqui? Sai daqui, caralho! O morador de rua comenta: às vezes é mais seguro aqui embaixo. Só que a Mary Jane não tá nem aí. Ela fala: pelo amor de Deus, me tira daqui, por favor. O cara: beleza, mas você tem que ficar quieta. Vem cá, vamos comigo. E aí quando eles começam a entrar no túnel, ele ouve um som vindo lá de dentro. Socorro! E aí o morador de rua fala: é ele, é o Skinner. Só que a Mary Jane comenta: mas parecia com uma mulher. Aí o morador de rua diz: é assim que ele te engana às vezes. Ele imita a voz dos outros. E aí ele começa a conduzir a Mary Jane e a outra moça pelos túneis. E a Mary Jane até comenta: esse túnel tá descendo, a gente quer sair daqui. Aí o homem fala pra ela: depois. A Mary Jane: depois do quê? Eu, cara, depois que a gente se esconder
Eles começam a ir pro final de um túnel, onde a Mary Jane olha e vê um mar de ratos. Ela começa a dizer, ai meu... Mas não tem tempo, porque o homem empurra as duas pra dentro da piscina de ratos. E ele grita pra elas, fiquem aí embaixo e se escondam enquanto há tempo. Elas caem no meio dos ratos e começam a gritar em desespero. Cada um dos animais peludos subindo em seus corpos, as patinhas raspando nos rostos, os rabos balançando perto dos olhos. Elas começam a gritar, então percebem que se gritar mais ainda, os ratos vão começar a entrar pela boca. Então elas tapam as bocas e afundam no mar de ratos. E nesse instante, o predador aparece. Nós vemos o corpo do morador de rua sendo erguido, uma lâmina atravessando seu peito. E ele consegue murmurar as palavras, fiquem aí, fiquem seguras. Do outro lado da cidade, Peter continua enfrentando os 3 predadores. Ele tenta se esconder nos cubículos e aproveitar cada segundo para poder atacá-los. Ele derruba um, pula na direção do outro, só que então o sentido de aranha dele dispara e nós vemos as 3 miras da arma do predador bem na testa dele. E o Peter até comenta, caraca, só tem 3 de vocês, mas parece que eu tô lutando contra uns 12. Ele esquiva do tiro do predador, tacando teia na máscara dele e comentando, quer saber? Já que a gente nunca lutou junto, eu adoraria ver o seu rosto e ver quem você é. E ele puxa a máscara e nessa hora a gente vê o predador. E o Peter comenta, pensando bem, pode ficar com o capacete. Só que os 2 predadores não estão pra brincadeira. Eles pulam na direção do Peter, prontos para matá-lo. Só que o Peter é mais rápido. Ele taca a teia no rosto de um e do outro e puxa, batendo os 2 de cabeça, um contra o outro. Só que nessa hora, de novo o sentido de aranha dispara e nós vemos a mira no rosto dele. Então do lado de fora, o Jameson tá olhando pro prédio e comentando, onde diabo esse Parker foi parar? Ai, carai! Algo cai do prédio, despencando como um míssil na direção do Jameson, que é salvo de última hora pela detetive. Ela estende a mão, ajuda ele a levantar e comenta, Sr. Jameson, você já pensou por que diabos problemas sempre parecem seguir o Parker? E aí o Jameson olha pra ele e responde, Detetive Pearl, aquela era a droga do meu escritório. Eu já disse uma vez, eu já disse outra. Eu estou cercado de idiotas, incompetentes e... Só que algo se move no casulo de teia. Algo se move e de repente o predador eclode lá de dentro. Olha pra detetive e pro Jameson, pronto para dar um fim neles e finalmente acabar com a caçada. E essa foi a edição 3. Real, na edição 2 eu já tava sentindo que a história não tava indo muito pra frente. Essa edição 3 pra mim foi bem meh, sabe? Não tem história, a verdade é essa. Tá sendo só um confronto, tá sendo só batalha atrás de batalha. A história, se você disser que tem uma história, ela é bem meh. Mas essa é a minha opinião. Mas e vocês? Vocês estão gostando? Quer que eu faça um vídeo da última edição pra botar aqui no canal? Comenta aí, eu vou adorar saber a sua opinião. E por hoje é só. Como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima.